Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que gentilmente nos foi feito para estar aqui mais próximo. Isto já. A minha aula vai ser sobre introdução à engenharia e ciência de dados, portanto, dos dados à decisão, e aquilo que eu vou tentar explicar aqui é como, se é possível com técnicas de data mining e machine learning, poder tomar decisões a partir de dados. Portanto, essa é a ideia principal. Não vou dar nada de muito técnico, nada de muitos detalhes, a ideia é tentar dar uma visão geral das coisas. Esse é o objetivo desta. Portanto, eu vou falar primeiro, dar uma introdução, depois falar dos dados à decisão, portanto, data science, o que é o data mining, como é que isso é, porque isso é importante e, finalmente, há algumas conclusões, é o objetivo. Primeira parte, tentar definir o que é ciência de dados, quais são os desafios, quais são as oportunidades, para depois dar alguma coisa mais de concreto no segundo capítulo. Hoje em dia não é novidade para ninguém dizer que vivemos na era da informação. Todos os dias há dados, há novas informações, é possível gerar informação, coligir essa informação, milhares de informação cada segundo que passa. Está aqui alguns exemplos de alguns dados curiosos. Em 2018 havia informação que, se fosse armazenada em tablets da Lua à Terra, daria para fazer uma torre, portanto, da Lua à Terra. Espera-se que em 2025 essa quantidade de informação vá duplicar 5 vezes. Portanto, para termos uma ideia da quantidade de informação que está em jogo. Por outro lado, não só quantidade, mas disponibilidade. Se em 2018 se falava que 80% dos dados estavam centralizados, pertenciam a alguém, e apenas 20% dos dados estavam disponibilizados, digamos assim, à sociedade, espera-se que em 2025 a situação reverta completamente. 20% dos dados sejam privados e 80% dos dados sejam públicos. Depois, por outro lado, não só a disponibilidade dos dados, mas os novos desenvolvimentos que todos nós ouvimos falar todos os dias, se ouve falar no poder computacional dos computadores, os novos desenvolvimentos que houve em termos de inteligência artificial, que têm dado origem a novas aplicações que também são, digamos assim, assunto todos os dias. Falamos de comércio eletrónico, sistemas inteligentes de apoio à decisão, de carros autónomos e uma série de novas aplicações. Ou seja, isto para contextualizar a situação que hoje vivemos, como todos nós ouvimos dizer, na era digital. Tudo é digital, há dados por todo lado, novas aplicações, novos desenvolvimentos de inteligência artificial, há uma série de novos aspectos. E a pergunta que se põe, tudo bem, eu tenho capacidade de gerir, de armazenar os dados, mas qual é a utilidade dos dados? Os dados, se não forem utilizados, não servem para nada. E daí as novas técnicas, novas ferramentas de inteligência artificial com a capacidade de criar valores, criar informação a partir dos dados, de forma que o resultado dessa análise possa ser usada de uma forma correta no apoio à decisão. Portanto, eu tomar decisões de uma forma sustentada usando os dados. Essa é a ideia fundamental, e daqui a engenharia e ciência de dados. Portanto, a engenharia e ciência de dados surge precisamente desta necessidade de criar novas competências para ser capaz de, a partir dos dados, criar conhecimento que possa ser usado de uma forma efetiva. Ora, não é à toa que se diz que a engenharia e ciência de dados é a nova profissão do século XXI. É, por exemplo, nos Estados Unidos, considerada uma das profissões mais futuras e considerada pelo terceiro ano consecutivo como a profissão mais promissora. Além disso, é uma profissão, e estão ali alguns números, com um elevado potencial, é bem remunerada. Por exemplo, estima-se que sejam necessários 769 mil profissionais nos Estados Unidos até 2026, na Europa cerca de 11 milhões. Portanto, há números que justificam esta nova realidade. Portanto, é considerada, por exemplo, a Comissão Europeia uma das profissões com um maior futuro. Mas o que é engenharia e ciência de dados? Portanto, a engenharia e ciência de dados é uma área que combina, digamos assim, uma série de sub-áreas. Estamos a falar infraestruturas, como é que é possível armazenar informação, como é que eu posso ter acesso à informação, combina as ciências da programação, porque eu preciso fazer programação, combina matemática, estatística, novas técnicas de machine learning, inteligência artificial, visualização de dados, portanto, combina todas estas áreas, e a ideia fundamental é sempre aquilo que eu há pouco dizia, como combinar todos estes
aspectos para poder tomar decisões fundamentadas a partir dos dados. Quando se fala num engenheiro em ciência de dados, ou se pensarmos, mas o que é isto de engenharia em ciência de dados em termos de profissão, há pelo menos dois grandes perfis. O engenheiro de dados, portanto, que tem mais a preocupação de preparar dados, de recolher dados, de criar as bases, as infraestruturas para a recolha, armazenamento, transmissão de dados, e depois o analista, a parte da análise da ciência de dados, que tem a ver com o uso de data mining, machine learning, estatística para analisar os dados. Portanto, isto é, digamos assim, o princípio que define a ciência de dados e, tendo dados disponíveis, surgem desafios, surgem oportunidades. Desafios, os dados são heterogéneos, há grandes quantidades de dados, os dados são imperfeitos, faltam dados, há uma série de problemas, mas, por outro lado, cria novas oportunidades. Eu, a partir destes dados, posso criar modelos, posso criar previsões, posso fazer uma série de etapas que podem me ajudar a tomar decisões. Esta é a ideia fundamental. Passava à segunda parte e ia tentar então, portanto, esta é uma visão geral do que é engenharia e ciência de dados, mas em concreto o que é que nós podemos, quais são as etapas, desde os dados, desde que eu tenho dados até que tomo uma decisão, o que é que eu posso e devo fazer. Portanto, há várias etapas em jogo, regra geral são estas, às vezes poderá haver algumas alterações, mas eu tenho sempre uma primeira parte que tenho que selecionar os dados para o meu problema. Eu posso ter muitos dados, mas nem todos podem ser relevantes. Há que identificar quais são os dados necessários. Numa segunda fase, eu preciso de fazer pré-processamento. Os dados nem sempre vão estar numa forma ideal. Eu tenho que ser capaz de os limpar, já vamos falar um pouco sobre isso. Depois, eu não vou usar os dados em bruto para tomar uma decisão. Eu tenho que ser capaz de extrair características dos dados relevantes, amplitudes, variações, intervalos, não sei, depende do problema, mas eu tenho que ser capaz de extrair características importantes dos dados e depois tenho que construir os meus modelos, seja um modelo de apoio à decisão para classificação, para estratificação, para previsão, mas essas características vão ser parte importante nos meus modelos. Outra fase importante é a avaliação. Eu tenho que ser capaz de validar os modelos que eu construí funcionam bem, funcionam mal, e tenho depois de tomar uma decisão. E aqui a decisão poderá ser classificação, poderá ser uma regressão, poderá ser uma previsão. Já falamos um bocadinho mais sobre isto. Eu vou mais focar estes dois aspectos. A parte de extrair características, transformar os dados para algo de útil e desenvolver modelos, a parte da modelização. As outras partes vou passar muito rapidamente, não é que vá falar muito sobre isto, mas focarei mais nestas duas partes. Um exemplo possível daquilo que eu estou a dizer. Por exemplo, eu tenho alguém que faz testes de glicémia e isto é um exemplo está ali, de onde isto foi tirado, e a pergunta é, será que é possível diagnosticar automaticamente a presença de diabetes? Se eu conseguisse tomar uma decisão com base nos dados, sim ou não, se calhar poderia tomar decisões precoces para tentar, sei lá, de alguma forma ajudar a pessoa. Portanto, e aquilo que estamos então a falar é a primeira parte, mas que dados é que eu vou escolher? Eu posso ter muitos dados dos doentes, posso ter a idade, o género, a pressão arterial, o peso. Será que a pressão arterial me interessa para alguma coisa para diabetes? Se calhar não, certo? Portanto, a primeira parte tem a ver, com base nos dados que eu tenho, que dados é que eu vou escolher. Portanto, é talvez a primeira decisão a tomar. Depois tenho que preparar os dados. Vai de certeza haver dados inconsistentes, por exemplo. Inconsistentes, ou se eu posso estar a usar duas bases de dados, num lado tenho o sexo, que é 0,1, no outro lado tenho feminino e masculino, portanto há problemas que é preciso lidar. Vai haver, de certeza, dados em falta e eu vou ter que substituir esses valores de alguma forma para evitar o problema de dados em falta. Depois, a parte seguinte, assumindo que tenho os dados mais ou menos limpos, eu tenho que fazer a parte de extrair características, a transformação dos dados. Mas que informação é que é importante? Estamos a falar de coisas deste tipo. O valor médio da glicemia deste indivíduo foi um determinado valor. Desvio padrão, a tendência de evolução. Portanto, é isto que estamos a falar de extrair características. E depois, finalmente, tenho que desenvolver um modelo. E aqui o modelo pode ser muita coisa. Está aqui um exemplo típico de um modelo possível de desenvolver, que é uma árvore de decisão que permite gerar regras e, basicamente, aquilo que me diz é, em função das características que eu estou a assumir, vai-me construir um modelo e vai dizer se a glicémia for maior do que isto e o peso maior do que aquilo não interessa, então a probabilidade de ter ou não ter diabetes
é alguma coisa, ou tem ou não tem diabetes. E, finalmente, tenho que ser capaz de validar o meu modelo. Regra geral com dados, que podem ser retrospectivos, para trás. Posso preparar um estudo clínico para fazer esta validação e depois vou ter que quantificar o quão bom o meu modelo é ou não. Estamos a falar de sensibilidade, estamos a falar de especificidade, estamos a falar de áreas sobre a curva. Penso que mais ou menos já ouviram falar nisto, mas, portanto, é o problema que estamos a falar. Portanto, desde que eu tenho dados, até que tenho que tomar uma decisão. E o modelo ajuda-me a tomar a decisão. É isto que estamos aqui a tentar falar. Vendo cada uma destas etapas com mais algum detalhe. Parte de seleção de dados. Portanto, na parte de seleção de dados, esta parte é bastante relevante mais na parte da engenharia, se calhar, do que da parte da ciência, porque eu tenho que construir ferramentas para adquirir dados, para armazenar dados, para transmitir dados. Tenho que tentar perceber que dados é que existem para o meu problema no hospital, se eu tenho ou não tenho acesso às bases de dados clínicas, e depois, em função disso, selecionar os meus dados. Os dados podem ser de vários tipos, podem ser discretos. Eu posso ter dados discretos, a pessoa tem feminina, masculina, é 0 a 1. Podem ser dados contínuos, estou a falar de pressões arteriais, portanto eu posso ter uma série de valores distintos. Podem ser estáticos, isto é, dados adquiridos uma única vez, dados dinâmicos em que dependem uns dos outros, sei lá. Há uma série de problemas ou uma série de tipos de dados, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E pensar que depois os dados podem servir dados como entradas, características para o meu problema, ou dados de saídas, aquilo que eu quero tentar fazer. Ou seja, está aqui um ou dois exemplos de um problema de classificação. Eu posso tentar prever o risco cardiovascular de um indivíduo em que tenho dados de entrada, peso, pressão e o ritmo cardíaco, e como dado de saída tenho uma classe, baixo, intermédio e elevado. E isto é um problema de classificação. Depois posso ter problemas de regressão, por exemplo. E aqui o problema de regressão não é tanto identificar a saída como um valor que digamos discreto, 0 ou 1, tem risco ou não tem risco, mas tentar, por exemplo, num banco, prever o valor diário de um determinado, sei lá, lucro, ou seja o que for, que eu sei que não é um valor discreto, mas é um valor contínuo, entendido? Posso ainda, por exemplo, tentar ter um modelo de previsão. E aqui estou a dar o exemplo de eu tentar acertar na lotaria. Não acerto, certeza, acho eu, é impossível de fazer, mas percebe-se que é um problema de previsão. Eu, com alguns valores, e eu estou a lhe dar alguns exemplos, os números que saíram mais vezes, as vezes seguidas que saiu um número num sorteio, tentar prever os valores seguintes. Se calhar não é um bom exemplo, porque é para esquecer, mas é a ideia do que é os dados que eu posso usar e como os caracterizar. Depois, na parte do pré-processamento, eu tenho os dados, adquiri os dados, pressões arteriais, seja o que for, mas os dados vão ser imperfeitos. Eu vou ter de os limpar, vou ter de fazer com que eles sejam úteis. Portanto, estou a falar com valores em falta, nem todos os doentes vão ter a pressão arterial, por exemplo. Vou ter valores completamente fora da gama, eu vou ter pressões arteriais negativas, por exemplo. Porquê? Porque o sensor avariou, porque a pessoa indicou mal o valor, sei lá, vai haver muitos artefactos, e todos os dados podem, e à partida, não me vou livrar desse problema, terem ruído. E eu tenho que ser capaz de resolver o problema. Portanto, está aqui um exemplo do que é sinais com ruído. É eu estar, por exemplo, a adquirir um eletrocardiograma e a pessoa mexe e o contacto dos elétrons com o corpo vai provocar ruído. Eu tenho que ser capaz de lidar com isso. Valores em falta. Tenho aqui um sinal que, vamos supor que a pessoa está a adquirir dados diariamente no sistema de telemonitorização e durante 2 ou 3 dias esquece de adquirir valores, portanto eu fico sem os valores, e se eu quiser usar estes dados, posso tentar fazer uma interpolação, como aqui está, dos dados e arranjar forma de substituir os valores em falta. Portanto, é deste tipo de coisas que estamos a falar para preparar os dados. O meu colega, portanto, o Paulo Gil, na quinta-feira vai falar especificamente sobre este problema. Testar outliers, eu falei de outliers. Portanto, outliers são valores anómalos. Por exemplo, eu tenho aqui uma população de indivíduos que tem uma determinada altura, eu diria tem uma altura média de 1,75 m e 1,80 m e pesam mais ou menos 90 kg. E de repente aparece-me aqui alguém que tem 2,5 m. É isto que é um outlier, um valor completamente fora da gama normal. Será que a pessoa tem mesmo 2,5 m? Ou será que quando eu medi alguém apontou mal ou alguma coisa? Portanto, podem ser um desses dois problemas, mas há que lidar com este tipo de problemas. Ora, depois temos a parte de transformação de dados.
Eu comecei com os dados, selecionei o que é que quero, dos dados que tenho, limpei os dados, fiz com que os dados estivessem corretos, digamos assim, consistentes, e agora vou tentar transformar estes dados, ou seja, extrair dos dados informação útil. Tenho quantidades enormes de dados, se eu pensar em usar um classificador e usar o classificador como todos estes dados, se calhar não tenho sucesso. Portanto, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. E aqui há bastantes propriedades, não é bem propriedades, mas bastantes passos ou subpassos que eu posso fazer na minha extração de características. Os dados podem ser redundantes, por exemplo, eu estou a usar dados repetidos, não vale a pena. Os dados podem ter uma dimensão elevada, eu estou a usar 200 variáveis para caracterizar um doente, se calhar não tem sentido, se calhar eu com 4 ou 5 consigo resolver o meu problema, portanto eu vou tentar arranjar variáveis ou determinar variáveis que resumam a condição do doente que me interessa, sem usar uma quantidade enorme. E depois há outra coisa que é transformar os dados para um domínio diferente. Se calhar toda a gente já ouviu falar na transformada de Fourier. A transformada de Fourier não é senão isso, é o passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, porque me ajuda, por vezes, a perceber melhor o problema. Então aqui 2 ou 3 exemplos, que é isto de dados redundantes. Toda a gente já ouviu falar um IMC que depende do peso e da altura. Se eu tiver o peso e a altura e o IMC não tem sentido, não vou usar as 3 variáveis, uma vez que o IMC depende do peso e da altura. Extração de características. Se eu tiver a usar um sinal que seja mais ou menos sinusoidal, não tem interesse nenhum eu estar a usar um sinal com 2 ou 3 minutos, porque a partir de um sinal sinusoidal eu sou capaz de extrair 2 características que me caracterizam completamente o sinal, a amplitude e o período de oscilação. Entenda, portanto, e eu consigo resumir bastante o meu sinal. Portanto, redução da dimensionalidade é outro dos aspectos que é importante. Muitas vezes, os dados existem em dimensões elevadas. Está aqui um exemplo, que não tem nada a ver com medicina nem nada, mas tenho um exemplo em que tenho três dimensões, mas vendo bem, os meus dados podem ser reduzidos a 2 dimensões. É isto que é a redução de dimensionalidade. Não vale a pena usar 3. 2 são perfeitamente possíveis de usar neste problema. E eu não vou entrar muito em detalhes, se eu quisesse definir melhor esta parte de extração de características, eu diria há pelo menos 3 grupos principais possíveis de caracterizar as várias técnicas. No domínio do tempo, baseadas em transformadas e métodos não lineares. No domínio do tempo é relativamente simples. É o quê? É aquilo que nós entendemos. É aquilo que o ser humano é capaz de perceber num sinal. Qual é a sua duração, qual é a sua amplitude, o que é um intervalo, por exemplo, num sinal eletrocardiograma, são esses tipos de informações. Uma das abordagens importantes na análise do domínio do tempo, digamos assim, de sinais, são os modelos regressivos, em que eu vou tentar descrever um modelo à custa de parâmetros, portanto, e à custa do seu passado. Penso que já, não sei se é novidade este tipo de abordagem, mas é uma das possibilidades. Mas aquilo que estamos aqui a falar no domínio do tempo é o que é extrair características. Se eu tiver, por exemplo, a tentar caracterizar um bloqueio cardíaco, aquilo que me importa saber para um clínico e para mim é qual é a largura do intervalo PR, qual é o comprimento em termos de tempo, ou o tempo entre o início da onda P e o complexo QRS. É isto que é uma característica no domínio do tempo. E qualquer médico me sabe dizer se o intervalo PR for maior do que 200 milissegundos, há um bloqueio de primeiro grau, ou de segundo grau, ou de terceiro grau, coisas deste género. É isto que estamos a falar. Quando falamos nestes modelos regressivos, o meu colega, o César, virá falar especificamente sobre este tópico. Como caracterizar um sinal a partir de modelos regressivos. Portanto, depois ele falará sobre isso. Quando falamos em transformadas, e penso que já ouviram falar nisto, às vezes no domínio do tempo é difícil de perceber as características de um sinal. E então é útil pegar no domínio do tempo, digamos assim, e ser capaz de o transformar para outro domínio onde as coisas são bem mais visíveis. De certeza que já ouviram falar da transformada de Fourier, e o que é que a transformada de Fourier faz? É muito simples. Pega num sinal temporal e caracteriza-o como uma soma de sinais sinusoidais. Basicamente é dizer isto. Este sinal temporal que está aqui pode ser composto por uma soma de senos e cossenos e que cada um dos senos e cossenos tem um determinado coeficiente, tem uma determinada importância para a contribuição do sinal. E eu, ao fazer isto, percebo muitas coisas no sinal. Percebo, por exemplo, qual é a frequência fundamental, qual é a sua amplitude, qual é a sua frequência, coisa que no domínio do tempo se calhar era muito difícil. Portanto, é o exemplo de uma transformada. O problema da transformada de Fourier, e agora se calhar já estou a ir para mais detalhes, mas não vou fazer muito mais do que isso,
é que eu sei dizer que existe uma determinada frequência no meu sinal. Ou seja, isto só será válido para sinais que sejam estacionários no tempo. O que é que isto quer dizer? Que sinais que tenham sempre as mesmas frequências. Isso nem sempre acontece. Eu estou a adquirir um determinado sinal e ao longo do tempo as suas componentes de frequências vão variando. E daí há várias técnicas para abordar esse problema, talvez a mais conhecida é os wavelets, porque os wavelets permitem fazer as duas coisas em simultâneo, caracterizar as frequências de um sinal, mas ao longo do tempo e ser capaz de as distinguir. E não vale a pena dizer mais nada. Está aqui um exemplo simples de perceber como é que a transformação dos dados pode ser útil. Isto é um problema de detecção de PVCs, extracistos ventriculares em eletrocardiogramas. E como é que isto se caracteriza? A morfologia do QRS é diferente. E se eu for fazer uma análise do domínio do tempo, é relativamente difícil de fazer o problema. No entanto, se eu usar umas transformadas, e sem entrar em pormenores também, uma transformada de Hermite são funções base, que estão aqui, que por sinal se aproximam e são bastante parecidas com o complexo QRS do ECG. Portanto, é natural pensar que se eu for capaz de descrever um complexo QRS com uma soma destas funções de Hermite, se calhar depois sou capaz de usar aqueles coeficientes para resolver o meu problema e não ter de resolver no domínio temporal. É isto que é uma transformada. E é o que está aqui a ser feito. O que está aqui a ser feito é um exemplo de pegar então num ECG e tentar desenvolver, ou neste caso o eletrocardiograma, até o ser capaz de aproximar, e aqui está relativamente bem aproximado, como uma soma de funções de Hermite e os coeficientes associados. E desta forma, eu sou capaz de resolver o meu problema, porque em termos de morfologia, tenho aqui um ECG com um complexo QRS normalíssimo, e seja o que for um PVC, a morfologia do PVC é completamente diferente. E eu, sem ter que analisar qualquer amplitude ou qualquer duração, só pelos coeficientes associados a cada uma destas duas bases, eu consigo distinguir claramente quais são os PVCs e quais são os ECGs normais. Entendido? Portanto, é uma aplicação direta de usar transformadas, pegar um sinal no domínio do tempo e, neste caso, de compô-lo como funções de Hermite, que me permite claramente distinguir um e outro sinal. Passando para a parte da modelização, portanto, até aqui estivemos a ver, e era aquilo que eu tinha mais para falar de transformação de dados, redução da dimensionalidade, extrair informação útil, características, e agora a parte da modelização. E quando nós chegamos à parte da modelização, portanto, que é aquilo que eu quero mais falar, transformação de dados e modelização, temos vários problemas. Clustering, classificação, regressão, previsão. E aqui talvez seja o ponto em que começa a parte do data mining. E quando nós falamos em data mining, há várias definições, estão aqui duas delas. Data mining é a exploração e análise através de técnicas automáticas ou semiautomáticas de grandes quantidades de dados com o objetivo de extrair padrões, extrair conhecimento e regras significativas de dados. Portanto, aquilo que eu estou a tentar dizer é, vamos começar agora a construir modelos. E aqui está o ponto central também desta apresentação, técnicas de data science usando data mining. Data mining para construir modelos. Data mining com uma sub-área da data science. E há aqui uma questão que se põe, porque se eu estou a falar que estou agora a usar data mining, mas será que o data mining também não pode ser usada para as outras etapas? Para a etapa de limpeza de dados, para a parte de extração de características? Há aqui algumas questões. Eu diria que sim, há quem diga que não, que a parte central de classificação é que é a parte de data mining, portanto, há algumas discussões, não vamos entrar por aí, mas o importante é perceber que o data mining, portanto, é também uma área que engloba várias coisas. Estatística, métodos de visualização, bases de dados, algoritmos, tudo isto está incluído nas técnicas de data mining. Só para tentar perceber, mas o que é que isto tem de diferente dos métodos que nós já conhecemos? Porque todos nós já trabalhamos, de certeza, com métodos estatísticos para construir modelos, médias, variâncias, todas essas coisas. O que é isto de data mining? O que é que o data mining tem de diferente? Primeiro, o objetivo é igualzinho. Eu uso estatística para extrair informação de dados para me ajudar a tomar decisões. Data mining é precisamente a mesma coisa. Eu uso os dados para extrair informações para me ajudar a tomar decisões. Uso os dados é se calhar de maneira diferente. Na parte estatística as coisas já estão preparadas, os dados estão certinhos e eu vou ter que tomar decisões à custa de intervalos de confiança e outras coisas.
Na parte de data mining, os dados não estão preparados. Eu tenho que usar aquilo que tenho. Basicamente, essa é a grande diferença. Estatística mais com base em teorias matemáticas, se calhar a parte de machine learning mais com bases naquilo que é a inteligência artificial. Eu acho que aquelas 2 ou 3 características distinguem bem o que é estatística e o que é data mining. Quando eu falo na origem dos dados, na parte estatística, eu digo que os dados são primários, no sentido que eles já existem, alguém fez um estudo bem preparado para coligir os dados. Na parte estatística, não. Na parte de data mining, os dados existem como os deram. Ninguém teve cuidado e eu vou ter que me entender com os dados que tenho. Em termos de volume, na parte estatística, o volume dos dados é baixo, eu tenho uma quantidade reduzida de dados. Na parte de data mining, eu posso ter uma quantidade enorme de dados e complexos. Por outro lado, na parte estatística, tipicamente os dados já foram pré-processados, isso não é um problema. Na parte de data mining, eu não sei o que dados que tenho. Os dados são incompletos, são heterogéneos, têm todas essas coisas. Portanto, mas o objetivo é o mesmo. Vendo bem, as diferenças não são muitas. Data mining, métodos com base em inteligência artificial, capazes de aprender informação, extrair informação a partir de dados, e o importante aqui é ser capaz de lidar com dados de grandes volumes, dados heterogéneos, imperfeitos e por aí. E a partir destas ideias surgem uma série de técnicas. Árvores de decisão, redes neuronais, tudo isso. Eu vou falar um pouco sobre isso, não muito. Ora, quando nós falamos em data mining e extrair informação de dados, mas o que é isso de extrair informação de dados? Quando se fala em data mining, há pelo menos 2 tipos de possibilidades de extrair dados ou de construir modelos. Os modelos descritivos e os modelos preditivos. Os modelos descritivos, a minha principal função ou a minha principal preocupação é ser capaz de descrever os dados. Olhar para os dados e ser capaz de os descrever. As pessoas que estão neste estudo são baixas, amarelas e gordas. O que é que isso quer dizer? Eu não sei, mas eu estou a descrever os dados. É aquilo que se diz que são métodos não supervisionados. Eu não conheço o que é que estou a tentar procurar. Um exemplo típico é aquilo que eu estou a dizer, é eu ser capaz de agrupar as minhas, por exemplo, num estudo clínico, as pessoas, tenho os baixos e os gordos, tenho os altos e magros, e não muito mais do que isso. Depois tenho os métodos preditivos, e dentro dos métodos preditivos, portanto, eu tenho 3 tipos, classificação, regressão e previsão, mas de alguma forma eu ser capaz de usar as minhas variáveis para prever alguma coisa, e aí daí o prever. No prever, e eu acho que esta palavra prever é um bocado forçada, pode ser 2 coisas. Pode ser classificar, e quando a pessoa fala em classificar, é, por exemplo, eu tenho um eletrocardiograma e dentro de um conjunto finito de classes ser capaz de prever qual é a arritmia que está em jogo, e posso também ter um problema de regressão, que é, em função das características de um determinado doente, ser capaz de prever o seu risco cardíaco. Portanto, são 2 coisas diferentes. Aqui, ou na parte da classificação das arritmias, eu sei que a saída é um valor bem definido, aqui poderá não ser. Depois tenho também outro tipo de problemas, e sem entrar aqui muito em detalhe, tenho os meus dados podem ser estáticos ou dinâmicos, e em função disso os problemas podem ser completamente diferentes, porque se os dados forem dinâmicos, surgem aqui outro tipo de problemas. Outro tipo de problemas que é, por exemplo, ser capaz de encontrar uma subsequência, digamos assim, num sinal. É outro problema típico de data mining. Ou então ser capaz, e aqui sim, de prever um valor, tendo em conta o passado, ser capaz de prever o futuro. Entendido? Portanto, eu tenho aqui alguns problemas em data mining, classificação, previsão, depois não vamos entrar por aqui, os dados serem estáticos ou serem dinâmicos. Ou seja, então quando falamos em data mining e na fase de modelização, temos basicamente problemas descritivos, clustering, preditivos, classificação e predição. E é isto que eu vou falar um pouco, também sem entrar com grandes detalhes, o que é técnicas de clustering. Técnicas de clustering, técnicas de agrupamento, é uma forma de extrair informação dos dados no sentido de os caracterizar. Ou seja, eu se tiver um conjunto de indivíduos, o meu objetivo é tentar caracterizá-los por similaridades. Íamos entrar noutra coisa, mas o que é isso, uma similaridade? Medidas de distância é outro problema, não vamos estar aqui a perder, não é perder tempo, mas não há tempo. Basicamente, aquilo que está aqui em causa quando falamos de clustering, e talvez a técnica mais conhecida de clustering seja o K-means, aquilo que estamos aqui a encontrar é tentar resolver este problema. Se eu tiver um conjunto de indivíduos, eu devo ter encontrar
vamos chamar um indivíduo virtual, um centro e outro centro, de tal forma que os indivíduos que pertençam a este centro estejam o mais próximos deste centro e o mais afastados possíveis do outro. É aquilo que nós tentamos aqui a fazer. Se eu for ao médico, o médico se calhar vai tomar uma decisão com base na sua experiência passada. E o que é a sua experiência passada? Eu já vi doentes que eram gordos, que tinham 1,80 m e tal. Portanto, este indivíduo que tem as mesmas características provavelmente terá o mesmo diagnóstico e a mesma evolução. É isto que estamos a falar em termos de clustering. Portanto, se eu tivesse, por exemplo, a usar aqui 4 grupos, os dados seriam mais ou menos agrupados desta forma, por semelhanças. Em termos de classificação, o que é que temos? É um problema completamente diferente, é um problema dito supervisionado. Eu sei o que estou à procura. Há pouco eu não sei, só sei descrever. Aqui eu sei. Eu sei que o meu eletrocardiograma tem 8 tipos de arritmias diferentes. PVCs, fibrilações auriculares, ventriculares, seja o que for, em função do ECG, eu tenho que ser capaz de identificar uma das classes a partir do sinal. E aqui entra um mundo. É aqui talvez que é a base do data mining. A base, ou pelo menos tudo aquilo que nós ouvimos falar. Redes neuronais, árvores de decisão, deep learning, tudo está aqui. Portanto, que é como construir modelos supervisionados com uma informação, como é que eu consigo determinar uma saída essa que pertence a uma classe que eu quero determinar. E há muitas técnicas. Eu estou aqui apenas a tentar classificar isto ou a organizar isto, talvez nas 5 classes mais importantes ou mais conhecidas. A primeira são modelos de classificação ou de data mining baseados em instâncias, em exemplos. O segundo são métodos conexionistas, o exemplo mais típico são as redes neuronais. O terceiro são modelos probabilísticos, tudo o que tem a ver com probabilidades, regra de Bayes cabe aqui. O quarto são modelos baseados em regras, portanto, tudo o que tem a ver com a interpretabilidade dos modelos, árvores de decisão, sistemas difusos, cabe neste modelo. E depois as técnicas ensemble, ou combinação de modelos. Ninguém proíbe de tentar construir 2 modelos para o mesmo problema e depois tomar uma decisão, por exemplo, com a saída dos 2 modelos. É o mesmo que eu vou a 2 médicos, cada um deles me diz uma coisa e eu tomo uma decisão com base na decisão dos 2 médicos. Portanto, combinação de modelos. Ora, dando uma pequena ideia do que é cada um destes modelos. Ui, e então isto não anda? Tá. Primeiro, o primeiro tipo de classificação é talvez o mais simples. Na realidade, eu nem estou a desenvolver modelos. É aquilo que eu há pouco dizia, tomar uma decisão com base em exemplos parecidos. Se eu há 2 dias vi um doente que tinha um colesterol elevado e uma pressão arterial elevada e aconteceu-lhe este problema, aquilo que eu estou a dizer é, se eu hoje consultar um doente que tem precisamente as mesmas características, a decisão que vou tomar é semelhante. É o que está aqui. Portanto, o exemplo mais típico é o método dos K-vizinhos e aquilo que eu faço é, tenho aqui o meu doente para analisar que tem determinadas características. Se eu utilizar, por exemplo, os 3 vizinhos ou os 3 doentes mais parecidos com ele, eu reparei que este teve problema, este teve, este não teve. Portanto, eu vou tomar uma decisão com base, por exemplo, na média. 2 tiveram, um não teve, este vai ter. Portanto, é talvez o exemplo mais típico ou mais simples de modelos que pode ser percebidos. Depois temos os modelos conexionistas. Redes neuronais é talvez o melhor exemplo. As coisas começam-se a complicar, mas uma rede neuronal não é senão um conjunto de elementos de processamento simples, que se chamam neurónios. Cada um deles é muito simples, mas depois que todos combinados dão um modelo altamente complexo. A ideia, já lá vão muitos anos, era tentar emular o comportamento do cérebro humano. É evidente que estamos há anos-luz, não tem nada a ver, mas mais ou menos foi o princípio que norteou o desenvolvimento das redes neuronais. Quando eu desenvolvo redes neuronais, portanto, este é o problema. É muito fácil dizer que tenho elementos de processamento simples que são ligados para formar uma rede complexa e o primeiro problema é, mas como é que eu formo essa estrutura? Que estrutura é que eu tenho? E depois o outro problema é como é que eu treino essa rede? Íamos para o outro problema, mas é como é que eu determino a ligação, o peso das ligações entre cada neurónio. Há um método que é típico, foi dos primeiros que apareceu, que é o método da retropropagação, que permite determinar esses parâmetros, mas que tem um grande problema. É o método com base em gradientes, em variações do erro. E aquilo funciona muito bem
porque eu sou capaz, daí o nome de retropropagação, de propagar o erro de uma camada para a outra e aquilo funciona muito bem. Se tiver 2 camadas, se tiver 3 ou 4, a propagação do erro perde-se. E eu deixo de ter propagação do erro, tendo para 0, e aquilo que existe é o problema do vanish da gradient, portanto eu deixo de ter atualizações e começo a ter problemas. E só estou a dizer isto pelo seguinte: este foi o grande desenvolvimento que o Deep Learning trouxe. Já ouviram falar de certeza? O Deep Learning não é senão uma rede neuronal, não é, apenas com a grande novidade de poder ter um número enorme de camadas e eu conseguir treinar essas camadas, coisa que eu, com os métodos que existiam antes do Deep Learning, não podia fazer. Mas o Paulo Gil vai falar um pouco mais sobre estas coisas, redes neuronais, Deep Learning, já a seguir. É o motivo da palestra dele. Depois temos modelos probabilísticos, portanto, baseados em dados, redes conexionistas, depois as redes neuronais são um exemplo, depois temos modelos probabilísticos. Isto, e agora falo pela minha área, é um do tipo de modelos que os médicos gostam muito. Eles estão habituados a pensar em probabilidades. Se 30% dos meus doentes tiveram isto, e 20% tiveram aquilo, então a probabilidade de acontecer isto será isto. Portanto, é outro tipo de modelos bastante usados. O último que eu vou falar são sistemas baseados em regras. É importante também ter, não só desenvolver modelos, por exemplo, uma rede neuronal é completamente não interpretável. Se me perguntarem o que é que a rede neuronal está a fazer, eu não sei. Ela tem milhares de parâmetros e eu não sou capaz de explicar o que é que lá está dentro. Por vezes é importante eu desenvolver modelos com a capacidade de interpretabilidade, que eu consiga olhar para o modelo e consiga perceber porque é que eu chego a uma conclusão. Um exemplo típico deste tipo de modelos são as árvores de decisão. E o que é uma árvore de decisão? É precisamente, como o nome diz, uma árvore que me decide o meu problema. Como é que eu treino, como é que eu chego, não cabe neste seminário ou nesta aula, mas a ideia é eu pegar nos dados. Está aqui um exemplo muito simples de eu calcular o risco cardiovascular, tendo em conta 2 parâmetros: a idade de um doente e a resposta vagal. A resposta vagal não é senão um valor obtido do ritmo cardíaco máximo e do ritmo cardíaco mínimo. E com base no treino dos dados, eu sou capaz de construir esta árvore que é interpretável no sentido de dizer assim: se um indivíduo tem uma idade menor que 60 anos e uma resposta vagal maior do que nem consigo ver, está tapado, 28, vamos inventar, então o risco é baixo. É um modelo muito simples de perceber e é útil, é um modelo dito interpretável à custa de regras. Finalmente, todas estas técnicas eu posso ser capaz de combinar modelos. Aquilo que se diz técnicas ensemble é outro mundo. Há teorias que nunca mais acabam sobre como combinar modelos. Não sei se já ouviram falar, Random Forest é outra das grandes, digamos assim, que está na moda em termos de data mining e não é deep learning, desculpem, é data mining, mas o Random Forest não é senão uma combinação de árvores de decisão, como vimos, mas não interessa. Portanto, em termos de combinação, fica também a ideia que há métodos, há técnicas que me permitem combinar os dados não só ao nível da decisão, mas os próprios dados em si, técnicas multiparamétricas, combinar os dados ao nível das características que eu extraí ou combinar os dados ao nível da decisão, fazer com que cada um dos modelos seja independente e depois combiná-los. Portanto, há técnicas para lidar com estas coisas todas. Predição. Portanto, vimos agrupamento, vimos classificação, previsão. O que é que estamos aqui a falar? Previsão talvez seja das coisas mais difíceis. Talvez não, é de certeza. Eu ser capaz de prever o futuro. Ninguém consegue, muita gente tenta, mas existem técnicas que tentam fazê-lo. E nós aqui acho que temos pelo menos 2 abordagens. Para mim a correta, apenas prever uma tendência. Eu já fico muito contente se conseguir dizer, em função do passado, os valores da pressão arterial do meu doente vão continuar a subir amanhã, vão continuar a descer, é isto que estamos a falar de tendências, ou então tentar prever um valor específico. Bem mais difícil dizer a pressão arterial do meu doente amanhã vai ser 128,3. Portanto, são problemas diferentes. Temos técnicas para o fazer, eu não vou entrar em detalhe, mas aquilo que eu estou a tentar dizer, por exemplo, com wavelets, e o que é uma wavelet? Uma wavelet são técnicas que permitem decompor o sinal em determinados níveis
e eu pego no meu sinal original e sou capaz apenas de apanhar, e é isso mesmo que eu quero, a tendência de evolução do sinal. E se eu conseguir fazer isso, respondo ao meu problema. Qual vai ser a evolução, a tendência do meu sinal? Depois, existem outros tipos de métodos mais aplicados a tentar prever um valor e a pensar assim, eu estou neste instante, K, vamos chamar K. Eu conheço um conjunto de valores passados. Podemos até pensar aqui, eu estou a tentar prever o valor da temperatura para amanhã. Eu conheço o valor da temperatura que aconteceu na última semana. Como é que eu consigo prever o valor da temperatura amanhã? Se eu não conhecer mais nada, acho que é fácil de perceber, eu vou dizer isto, tenho que me entender com aquilo que tenho. O que é que eu tenho? O valor das temperaturas na última semana. E vou dizer o valor da manhã depende dos valores das temperaturas nos últimos dias. E aqui está o grande problema. É fácil dizer, mas é difícil dizer, então, mas qual é que é a implicação dessas entradas, dos valores da semana passada, no valor da manhã? Como é que eu descrevo este modelo, esta função F? É isto que estamos a falar, é outro tipo de abordagem. O César vai também falar um bocado sobre isso, análise de séries temporais, como prever valores futuros usando valores passados. Finalmente, a parte da avaliação, eu construí modelos, agora tenho que ser capaz de saber se aquilo que eu fiz tem validade ou não tem validade. Se eu estiver a desenvolver um modelo de risco, eu tenho que saber em 100 doentes, afinal, mas quantos é que eu acerto? 70, 80, 90? Portanto, eu tenho que ser capaz de quantificar os meus valores. Uma das características fundamentais deste tipo de métodos, data mining, é a capacidade de generalização. O que é isto? É eu ser capaz de, com o conjunto de dados que tenho, construir um modelo, mas depois amanhã chega-me um doente novo que não pertencia aos dados que eu usei para treinar e os meus dados têm que correr bem. É isto que é generalizar, funcionar para dados que não foram usados no treino. E a pergunta que se faz aqui, e é mesmo uma pergunta, se alguém quiser responder, eu tenho, por exemplo, aqui um problema qualquer, brancos e pretos, não interessa, que eu tenho que classificar. Tenho aqui o mesmo problema. E alguém desenvolve um modelo que me faz isto. Consegue discriminar os pretos dos brancos por esta fronteira de decisão. Acho que dá para perceber. E alguém consegue construir um modelo que faz isto. E eu diria, em termos de sensibilidade, de especificidade, este 100%, eu acerto em tudo. Este nem por isso, estou a falhar num. Percebe a ideia? Qual é melhor? Se eu tivesse de escolher um modelo amanhã para implementar para resolver este problema, eu escolheria um modelo que teve erros ou escolheria um modelo que está 100% certo. É isto que é ser capacitado de generalizar. Funcionar com dados novos. Eu respondo. Se eu amanhã tivesse um dado que estava aqui branco, se calhar é bem caracterizado. Se eu tiver amanhã um dado que esteja aqui branco, é mal caracterizado e pertence aos pretos. Percebem a ideia? Portanto, nem sempre eu ter um modelo muito preciso na fase de treino é bom. Ou melhor dizendo, eu se tiver um modelo muito preciso na fase de treino, regra geral é mau. Vai generalizar mal. É o overfitting. Se calhar já ouviram falar do overfitting. O modelo agarra-se tão bem aos dados que só funciona para estes dados. Para outros dados vai se espalhar ao comprido. Percebido a ideia? Portanto, mas esta é talvez uma das características que eu tenho que ter em cuidado quando desenvolver os meus modelos. E depois há outras. Dividir os dados em treino e teste, depois há várias técnicas para o fazer, um conjunto de treino, outro conjunto de testes, o cross-validation nem que considera um conjunto e combina isto tudo, não vale a pena estar a explicar muito isto, é ficar apenas a ideia, e depois métricas, sensibilidades, especificidades, para tentar avaliar os meus modelos. Posso e devo usar aquelas técnicas que são típicas da estatística. Depois de construir os meus modelos, qual é a melhor e qual é que é pior? Há aquelas validações todas, se os modelos são paramétricos, se não paramétricos, agrupados, não agrupados, eu devo usar isso no data mining, as minhas técnicas tradicionais para validação. Para acabar, há modelos melhores do que outros? Não, depende da situação. Eu nunca vou dizer que a árvore de decisão é o melhor modelo ou que a rede neuronal é o melhor modelo. Porque, por exemplo, se eu estiver interessado em termos de interpretabilidade, e é um dos exemplos, se calhar uma rede neuronal não é nada interpretável, aqui a notação é que o azul é bom, o vermelho é mau. Este é horrível,
as redes neuronais é horrível, o método dos vizinhos mais próximos não é grande coisa, mas claramente as redes de decisão, as árvores de decisão, desculpem, e as redes bayesianas são interpretáveis. Portanto, se for uma imposição eu ter que perceber os meus modelos, eu nunca vou usar uma rede neuronal, apesar da precisão poder ser muito boa quando comparada com a precisão, certo? Mas não interessa. Eu tenho, isto só para dizer, portanto, eu posso e devo, se calhar, perceber isto e implementar estas coisas todas, mas existem para aí ferramentas que nunca mais acabam para eu implementar todas estas coisas que tenho a dizer. Em Python, em MATLAB, em R, há informação, há aplicações disponíveis à borla para eu poder usar e testar todas estas coisas. Portanto, estou a acabar. Aquilo que eu estive aqui a tentar falar, portanto, foi um pouco o que é o Data Science, que etapas é que estão envolvidas e focando muito mais apenas no Data Mining. Mais na parte da extração de características, nem tanto, mas mais no desenvolvimento de modelos. Que tipo de abordagens é que existem de Data Mining para construir modelos de agrupamento, de classificação e de previsão. E acreditem, é um mundo, existem coisas que nunca mais acabam. Eu tentei de alguma forma agrupar tudo isto apenas em 5 características, em 5 tipos diferentes de modelos. É uma abordagem que pode não ser muito correta, mas é possível. Portanto, e foi aquilo que esteve a tentar falar. Agora, futuro, e aqui também é uma opinião pessoal minha, o que é que deve ser feito, e está ali escrito, que é evidente que a maior revolução atual na ciência de dados é usar de uma forma útil os dados, mas o que é que deve ser feito com estes dados? Há muitas coisas, há digamos assim, muitos novos desenvolvimentos na utilização dos dados. Eu diria que 3 aspectos principais para utilizar os dados, para que os modelos que sejam gerados, em especial na área clínica, é preciso 2 ou 3 características. Primeiro, personalização. Eu devo ser capaz de introduzir nos meus modelos a questão da personalização. Ninguém acredita que um modelo pode ser usado para todos os doentes da mesma forma. Não. O modelo tem que ter alguma coisa que personalize o modelo e que seja adaptada às características do doente. Outra é a interpretabilidade. Eu tenho que ser capaz de explicar o que é que o modelo aprendeu. Um médico nunca vai usar uma rede neuronal para determinar se vai fazer uma cirurgia ou não, se a rede neuronal não for capaz de explicar porque é que isto tem que ser feito. Portanto, a questão da interpretabilidade é diferente. E depois outra coisa que também é difícil, mas que tem que ser feita, é a fusão de dados. Ou seja, eu tenho dados provenientes de diversas fontes, heterogéneas, contínuos, discretos, e os modelos que, regra geral, são feitos, digamos assim, independentemente, com dados parciais. É preciso integrar de uma forma, eu diria, holística, digamos assim, toda esta informação multiparamétrica, multiescala, multicanal, ECGs, eletrocardiogramas, eletroencefalogramas, e esta é talvez a conclusão final. Portanto, depois, mas isso são outros aspectos que eu diria que não, são importantes, mas não tanto no âmbito disto, desenvolvimento na cloud, big data, todas essas coisas. E terminei.